E aí, pessoal? Já parou para pensar? Às vezes a gente se apega tanto a detalhes que perde de vista o que realmente importa. É verdade. A carta aos Hebreus, ela meio que nos provoca a mergulhar fundo nessa questão, Isso. mostrando a superioridade de Cristo. Sim. Tipo como ele se destaca até das grandes figuras do Antigo Testamento. Hum. E é isso que a gente vai dissecar nesse deep dive. É isso aí. Prepare-se para ter a mente expandida É. e a fé desafiada. Com certeza. Mas, antes de começarmos essa escalada, um recadinho rápido. Curtir, seguir, ativar as notificações. Isso aí. Importante. Nos ajuda a continuar crescendo e levando essa mensagem a mais pessoas. Uhum. Yep. Não esquece de deixar nos comentários Yeah. aquele livro sobre Hebreus que te impactou. É isso aí. Agora sim, vamos imergir na superioridade de Cristo. Vamos lá. Me explica uma coisa, a carta aos Hebreus já começa com uma comparação, né? Já. Tipo, antes deles falavam de um jeito, agora ele fala de outro. Sim, sim. Que estratégia é essa? O autor de Hebreus é muito sagaz. Ele usa 5 oposições, 5 contrastes, para mostrar a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. 5. 5. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Sei. As peças do Antigo Testamento só se encaixam perfeitamente quando Cristo é a figura central. Então, na real, o Antigo Testamento já apontava para Cristo o tempo todo. Exatamente. Que é tipo um spoiler gigante, que só fez sentido quando a gente viu o filme completo. É isso aí. E essas 5 oposições, elas são como pistas, que nos ajudam a decifrar esse spoiler. A primeira é a diferença de tempo. Antes, Deus se revelava em etapas, como um professor paciente, sabe? Ensinando beabá. Uhum. Com Cristo, a gente tem a revelação completa, Uhum. nível universitário da fé, né? Uhum. Nos últimos dias, ele nos deu tudo de uma vez, faz sentido. Ah. Deus, como um bom pedagogo, foi preparando o terreno, né? Ah. Mas me diz uma coisa, por que será que Eliud, ele escolheu esse método gradual? Boa pergunta. Qual a vantagem de revelar tudo aos poucos? Olha, essa é uma pergunta que intriga teólogos há séculos. Sério. Mas uma possível resposta é que Deus, em sua sabedoria, adaptou a revelação à capacidade de compreensão do ser humano. Ao longo da história, né? Entendi. Imagina receber, sei lá, um manual de física quântica no jardim de infância. Seria impossível entender. Deus, em sua infinita bondade, nos revelou a verdade na medida em que a gente estava pronto para assimilar. Nossa, interessante. É como se Deus estivesse traduzindo a mensagem divina para a linguagem de cada época, né? É. Mas, e a segunda oposição? A segunda. O que muda na forma da revelação? Ah, a forma. No Antigo Testamento, Deus se comunicava de diversas maneiras. Sonhos, visões, profetas. Era como um show de luzes e efeitos especiais. Ou de luz? É. Mas em Cristo, a comunicação é direta, face a face. É como ter uma conversa íntima com o próprio Deus. Uau, que privilégio, né? Mas então, buscar revelações além de Cristo seria como trocar, sei lá, uma conversa com um amigo por um bilhete debaixo da porta. É uma ótima analogia e essa busca por novas revelações pode ser até perigosa, sabia? Perigosa. Imagina líderes religiosos se colocando como intermediários entre Deus e os homens, alegando ter novas mensagens divinas. É aí que mora o perigo. Verdade. É importante a gente ter discernimento, né? Filtrar as informações. Se apegar ao que realmente importa. Cristo ser sua palavra. Sem dúvida. E a terceira oposição. Qual o público-alvo da mensagem? Boa pergunta. No Antigo Testamento, Deus falava principalmente para os pais, ao povo de Israel. Era como uma carta endereçada a uma família específica. Agora, com Cristo, a mensagem é universal. Universal. Para todos os povos. É como um e-mail enviado para o mundo inteiro. Que mudança radical. A mensagem de salvação se tornou acessível a todos, né? Independente de cultura, raça ou religião. Isso. E a quarta oposição. O que muda no meio da revelação? O meio? Antes, a mensagem vinha por meio de profetas. Como um telegrama entregue por um mensageiro, sabe? Sei. Agora, a mensagem é o próprio Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. É como se antes recebêssemos cartas de um amigo distante. Ah, E agora ele estivesse aqui pessoalmente para conversar com a gente. é isso aí. Que incrível. Pois é. E, por último, a quinta oposição. O mensageiro. No Antigo Testamento, a mensagem vinha por meio de diferentes profetas, cada um com seu estilo, sua ênfase. Mas agora, o próprio Filho, Jesus, é a mensagem encarnada. Uau. A fonte e o conteúdo se tornaram um só. Ou seja, não tem mais intermediários, né? Não. A gente tem acesso direto à fonte.
Mas peraí, se Jesus é a mensagem completa, por que ainda precisamos ler o Antigo Testamento? Ótima pergunta. O Antigo Testamento, ele nos fornece o contexto. Contexto. Histórico, cultural e teológico. Para a gente entender a mensagem de Cristo em sua plenitude. É como ler a sinopse antes de assistir ao filme, sabe? Ah, entendi. Você entende melhor a trama, os personagens. Mas, todo sentido. É como se o Antigo Testamento fosse a preparação do palco. Isso. O grande estreia de Cristo. Exatamente. Mas me diz uma coisa. O que torna Jesus tão superior assim? Quais as características que o colocam acima de qualquer outra figura? Boa pergunta. Até mesmo dos anjos. O autor de Hebreus não economiza nos elogios. Ele descreve 5 características. 5. 5 características de Jesus que o colocam num patamar inigualável. 5. Essa eu quero ver. Solta o verbo. A primeira é que Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus. Um título que carrega uma herança poderosa, poder e autoridade inabaláveis. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O dono da igreja, a quem devemos submissão e obediência. E como essa compreensão de Jesus como dono da igreja impacta, as nossas decisões? Na hora de escolher um líder, sei lá, organizar um evento ou até definir liturgia. Significa que as nossas preferências pessoais, a opinião da maioria ou mesmo as tradições, elas não podem se sobrepor àquilo que Cristo estabeleceu. Entendi. Ele é o CEO da igreja. E devemos buscar sempre a sua vontade em primeiro lugar. Caramba, isso coloca as coisas em perspectiva, hein? E a segunda característica que destaca a superioridade de Jesus, qual é? A segunda é que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Resplendor da glória. Imagina a glória de Deus que antes se manifestava em objetos como a Arca da Aliança, agora brilhando na face de Jesus. É como se a gente pudesse finalmente enxergar a face de Deus, né? Sem véu, sem intermediários. Completamente demais. E essa glória visível em Cristo nos leva à terceira característica. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A expressão exata. Olhar para Jesus é como ter um vislumbre do próprio Deus Pai. Conhecer sua essência, seu caráter, é como ter acesso ao código-fonte da criação. Então, conhecer a Jesus é a forma mais completa de conhecer a Deus. E por mais do que qualquer livro de teologia, experiência mística ou ritual religioso. Com certeza. E isso nos liberta da necessidade de ficar tentando definir Deus a partir de conceitos humanos ou buscar experiências sobrenaturais para se aproximar dele. Jesus é a revelação perfeita e suficiente de Deus. Ele é o Google Maps que nos leva direto ao coração do Pai. Sensacional. E qual a quarta característica que o autor de Hebreus usa para descrever a superioridade de Jesus? Tem mais? Tem. A quarta é que Jesus é o purificador dos nossos pecados. Ele não é apenas um revelador, mas também um salvador. Sua obra na cruz nos limpa de toda a culpa e nos reconcilia com Deus. Ou seja, a superioridade de Jesus não se limita ao conhecimento, né? Não. Mas se estende à nossa salvação, um combo completo. Exatamente. E essa obra de salvação nos leva à quinta e última característica. Última? Que o autor destaca. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Direita de Deus Pai. Reinando com autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre os anjos. Então, essa posição de Jesus à direita de Deus Pai demonstra sua supremacia sobre toda a criação. É tipo o rei dos reis, o mestre dos magos, o chefão supremo. Perfeito. E essa supremacia tem implicações práticas para nós. A gente pode confiar em sua liderança, em seu poder, em sua capacidade de nos guiar e nos proteger. É como ter um guarda-costas cósmico 24 horas por dia. Incrível. Mas como essa superioridade de Jesus se compara aos anjos, que são seres celestiais, superpoderosos, o que o torna maior do que eles? Para responder essa pergunta, o autor de Hebreus, ele nos apresenta 7 contrastes. 7 contrastes marcantes entre Jesus e os anjos. 7. Nossa, preparei meu bloco de notas. Quais são eles? O primeiro contraste destaca a questão da filiação. Filiação. Jesus é o Filho de Deus, gerado e não criado, enquanto os anjos são apenas criaturas. É como comparar um diamante a um pedaço de vidro. Isso. A diferença de valor é gritante. Exatamente. E essa diferença se reflete no segundo contraste. A adoração. Os anjos adoram a Jesus, reconhecendo sua divindade e senhorio, enquanto nós não devemos adorar os anjos. Seria como ir ao show de artista famoso e ficar elogiando seguranças, né? O foco deve estar sempre na estrela principal. Perfeito. O terceiro contraste destaca a posição de Jesus e dos anjos. Posição.
Jesus é o rei, o herdeiro do trono eterno, enquanto os anjos são ministros a seu serviço. É como comparar o presidente de uma empresa com os funcionários, né? A autoridade e o poder de Jesus estão em um nível completamente diferente. Exatamente. E essa autoridade se manifesta no quarto contraste, a unção. Função. Jesus recebeu uma unção especial superior à de qualquer anjo. O que demonstra sua posição única diante de Deus. Seria como ter acesso VIP limitado a todos os eventos do universo. Que privilégio. O quinto contraste destaca a questão da criação. Criação? Jesus é o criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. Enquanto os anjos são apenas parte da criação. É como comparar o arquiteto com os tijolos. Isso. Aquele que cria tem um poder. Sim. E uma autoridade que a criatura jamais terá. Exatamente. E essa autoridade se reflete no sexto contraste, o poder. Jesus tem poder para perdoar pecados e para julgar os homens e os anjos, enquanto os anjos não possuem essa autoridade. Ou seja, Jesus está acima da lei. Isso. Enquanto os anjos estão sujeitos a ela. Ele é o juiz supremo do universo. Perfeito. E essa posição de autoridade nos leva ao sétimo e último contraste. O serviço. Os anjos existem para servir a Deus e aos herdeiros da salvação, enquanto Jesus é o Senhor a quem todos servem. Então os anjos são como os assistentes virtuais de Deus. Isso. Enquanto Jesus é o CEO que comanda tudo. Exatamente. Esses 7 contrastes, eles deixam claro que a superioridade de Jesus em relação aos anjos é inquestionável. Ele está em um nível completamente diferente, ocupando uma posição de honra, poder e autoridade que nenhum anjo jamais poderá alcançar. Uau, quanta informação, é muita coisa para processar de uma vez, hein? Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso. Que tal fazer uma pausa para respirar? Boa ideia. E voltar em breve para a segunda parte da nossa imersão na Carta aos Hebreus. Combinado. E você aí, não se esqueça de curtir, seguir e ativar as notificações para não perder a continuação dessa conversa. Isso aí. Até a próxima. Até. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte da nossa expedição pela Carta aos Hebreus. Na primeira parte, a gente viu como o autor coloca Jesus num pedestal, mostrando a superioridade dele em relação ao Antigo Testamento e até mesmo aos anjos. Mas me diz, você já se perguntou por que Jesus, sendo tão superior, escolheu se tornar humano? Qual o sentido dessa rebaixada cósmica? Pois é, essa é uma pergunta que me intriga. A gente imagina Deus como um ser todo-poderoso lá nas alturas e, de repente, ele resolve virar um bebê frágil e dependente. Me explica isso, por favor. Essa é a grande sacada da encarnação. Deus, em seu amor infinito, se humilhou, se esvaziou da sua glória para se tornar um de nós, para sentir na pele as nossas dores, nossas tentações, as nossas fraquezas. E porque era tão importante que Jesus experimentasse a vida humana. Qual a vantagem disso? Se Jesus tivesse ficado lá no céu observando a gente de longe, como poderia realmente nos entender? Como poderia sentir compaixão pelas nossas lutas, pelas nossas quedas? A encarnação permitiu que Jesus se tornasse um sumo sacerdote compassivo, capaz de nos ajudar em qualquer situação. Entendi. É como se Jesus tivesse feito um curso intensivo de ser humano para poder nos socorrer com mais eficiência, né? Mas o autor de Hebreus vai além da questão da compaixão, né? Sim. Ele argumenta que a encarnação foi necessária para que Jesus se tornasse o perfeito autor da nossa salvação. Se Jesus fosse apenas um ser divino, distante da nossa realidade, como ele poderia nos resgatar do pecado e da morte? Faz sentido. Só quem viveu as dores e as tentações da vida humana pode realmente nos libertar delas. Mas peraí, o autor de Hebreus cita um salmo, o Salmo 8, que fala da grandeza e da pequenez do homem, e aplica esse salmo a Jesus. Como assim? O autor usa esse salmo para mostrar que, por um pouco de tempo, Cristo se tornou menor do que os anjos para nos salvar, nos redimir, nos levar à glória. É como se ele tivesse trocado de roupa por um tempo, vestindo a nossa humanidade para nos resgatar. Mas se ele se tornou menor por um tempo, isso significa que em algum momento ele voltou a ser maior. Exatamente. O autor deixa claro que essa humilhação foi temporária. Jesus ressuscitou, venceu a morte e agora reina com toda a autoridade e poder e direito de Deus Pai. Sua glória foi restaurada e amplificada. É como se a encarnação fosse uma missão secreta que Jesus cumpriu para nos salvar e agora ele está de volta ao seu trono, mais glorioso do que nunca. Que incrível. Mas e, gente, como a encarnação de Jesus impacta a nossa vida? A vitória de Cristo sobre a morte nos garante que nós também podemos vencer o pecado, o medo, as tentações. Ele nos dá a força para lutar e a certeza da vitória final. Ou seja, a encarnação não foi apenas um evento do passado, mas uma realidade que continua nos impactando e nos transformando no presente. Com certeza. E para nos ajudar a entender melhor essa transformação, o autor de Hebreus compara Jesus a Moisés, outra figura importantíssima do Antigo Testamento. E como essa comparação
revela a superioridade de Cristo. Moisés não era o cara. Libertou o povo do Egito, abriu o mar, recebeu os 10 mandamentos. Moisés foi, sem dúvida, um grande líder, um profeta fiel, conduziu o povo de Israel à liberdade, mas ele era apenas um servo na casa de Deus. E Jesus? Jesus é o filho, o construtor da verdadeira casa, que é a igreja. Entendi. É como comparar o gerente de uma loja com o dono da empresa. A autoridade e o poder de Jesus são incomparavelmente maiores. Exatamente. E essa comparação nos leva a uma reflexão importante. O que significa sermos a casa de Deus? O que isso muda na prática? Significa que somos o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita, e isso nos impulsiona a viver em santidade, em comunhão com Ele, em serviço ao próximo. É como se cada um de nós fosse um tijolinho na construção dessa grande casa que é a igreja. É feito. Mas o autor de Hebreus vai além, ele acende um alerta vermelho. Cuidado com a incredulidade. Ele usa a história do povo de Israel no deserto como exemplo do que acontece quando a gente se desvia da fé e endurece o coração. Lembro dessa história, eles viram milagres, foram libertos da escravidão, mas mesmo assim duvidaram de Deus e não entraram na terra prometida. Que vacilo, hein? O que a gente aprende com isso? Aprendemos que a fé não é um evento único, tipo, acreditei e tá tudo certo. É uma maratona, exige perseverança, confiança em Deus, obediência à sua palavra. A incredulidade coloca uma venda nos olhos, a gente fica cego para as promessas de Deus, perde a chance de desfrutar da sua bênção. É como ter um mapa do tesouro na mão, mas ficar com medo de seguir as instruções e acabar perdido no meio do caminho. Exatamente. E essa incredulidade pode se manifestar de várias formas, duvidando da bondade de Deus, questionando suas promessas, ou simplesmente se acomodando numa vida de pecado, ignorando seus mandamentos. Mas como a gente combate esse endurecimento do coração? Tem algum antídoto para a incredulidade? O autor de Hebreus nos dá a receita. Primeiro, agarrar firmemente a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, deixando que ela nos confronte, nos purifique e nos guie. É como se a palavra fosse um GPS espiritual, mostrando o caminho certo a seguir. Entendi. É como se a palavra de Deus fosse um daqueles softwares de antivírus que faz um escaneamento completo no nosso sistema e elimina todos os arquivos corrompidos. Exatamente. E esse processo de limpeza ele pode ser doloroso, como uma cirurgia que remove um tumor. Mas é através da palavra que somos curados, libertos, capacitados para viver uma vida de fé autêntica. Faz todo sentido. E além de se conectar com a palavra, o que mais a gente pode fazer para blindar a nossa fé contra a incredulidade? Manter a chama da comunhão acesa. Estar perto de outros cristãos, se encorajando mutuamente, compartilhando as lutas, orando juntos, se fortalecendo na fé. A gente não foi feito para viver isolado, a gente precisa uns dos outros. É tipo no acampamento, né? Um ajuda o outro a montar a barraca, a cozinhar, a apagar a fogueira. Sozinho a gente corre o risco de se perder na floresta. Perfeito. E essa união nos leva a uma das promessas mais preciosas da carta aos Hebreus, o descanso em Cristo. Descanso em Cristo, que delícia. Mas o que isso significa na prática? É tipo tirar férias, deitar na rede e esquecer dos problemas. É muito mais do que isso. É encontrar paz interior, libertação do peso do pecado e da culpa e a certeza de que, apesar das lutas, das dificuldades, estamos seguros nas mãos de Deus. É como chegar em casa depois de um dia exaustivo e se jogar no sofá. Que alívio. Mas como a gente experimenta esse descanso em meio ao caos, às pressões do mundo? Com tanta cobrança, notícias ruins, boletos para pagar. O descanso em Cristo não é uma experiência passiva, tipo apertar um botão e pronto. É uma escolha consciente que a gente faz ao confiar em Jesus, ao se entregar à sua vontade e a descansar em suas promessas. Então, o descanso em Cristo não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio às dificuldades. É como ter um porto seguro em meio à tempestade. Exatamente. E esse descanso se torna ainda mais profundo quando a gente entende que Jesus é o verdadeiro sábado, a realização de tudo que o sábado simbolizava no Antigo Testamento. E o que o sábado simbolizava, porque ele é tão importante? Simbolizava o descanso de Deus após a criação e também a promessa de um descanso futuro para o povo de Deus. Mas em Cristo, esse descanso futuro se torna presente, acessível a todos que creem. É como ganhar um vale-presente para um espaço celestial e poder usar agora mesmo. Que demais. É como se o sábado fosse uma maquete, e agora em Cristo a gente tem a obra completa. Mas me fala uma coisa, para a gente desfrutar desse descanso, a gente precisa se livrar do peso do pecado que nos afasta de Deus, né? Como a gente faz isso? O autor de Hebreus nos apresenta uma ferramenta poderosa para lidar com o pecado. A palavra de Deus. Ele a descreve como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser, revelando nossos pensamentos e intenções, nos confrontando com a verdade. Espada de 2 gumes. Parece um pouco radical, né? Me explica melhor essa metáfora. Imagina uma espada afiada, capaz de cortar a gordura, separar o osso da carne, expor tudo que está escondido. A palavra de Deus faz isso com o nosso coração.
Ah, que imagem forte. Mas qual o objetivo dessa cirurgia espiritual? Por que a palavra precisa ser tão incisiva? Porque o nosso coração é mestre em disfarçar as coisas, cheio de justificativas, de auto-engano, de resistência à verdade. A gente precisa ser confrontado, desmascarado, para que a luz de Cristo possa brilhar nos nossos corações. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão na Carta aos Hebreus. Já passamos por tanta coisa juntos, né? Desvendamos a superioridade de Cristo, exploramos a importância da encarnação, aprendemos sobre a fé, o descanso e até fizemos uma cirurgia espiritual com a palavra de Deus. Ufa, quanta coisa! Mas ainda falta a última etapa dessa escalada e ela promete. Verdade. Para finalizar com chave de ouro, vamos mergulhar no poder da palavra de Deus, aquele poder de transformação. O autor de Hebreus usa uma imagem que, confesso, me deixou meio apreensivo no começo. A palavra de Deus como uma espada de 2 gumes. Lembro que você mencionou essa metáfora na parte anterior, mas ainda não entendi direito. Espada, cortante, dolorosa. Explica melhor isso. Imagina uma espada daquelas bem afiadas, tipo as dos samurais nos filmes, sabe? Capaz de penetrar bem fundo, dividindo alma e espírito, expondo nossos pensamentos até as intenções mais secretas. A palavra de Deus tem esse poder. Nossa, que poder! Mas para que serve essa radiografia espiritual? Por que a palavra precisa ser tão invasiva? Porque, meu amigo, o nosso coração, ele é mestre em camuflagem. A gente se engana, se justifica e foge da verdade. A palavra de Deus funciona como um holofote, sabe? Iluminando todos os cantos escuros da nossa alma, revelando tudo o que precisa ser transformado. Então a palavra de Deus é tipo um detector de metais que a gente vê nos aeroportos, apitando sem parar até a gente entregar tudo que está escondido. Exatamente. E essa busca e apreensão espiritual, por mais incômoda que seja, é essencial para a gente se livrar de tudo aquilo que não presta, sabe? As bagagens desnecessárias. E a gente pode embarcar na viagem da santificação. Entendi. É como se a palavra de Deus fosse um personal trainer que chega pra gente e fala: chega de moleza, levantar essa poeira e colocar esse corpo em forma. Perfeito? Mas a metáfora da espada, ela tem outro lado também, né? Ela não só corta, mas revela o que ela nos revela, afinal. É o que ela revela. Ela nos revela, antes de tudo, a nós mesmos. Sem máscara, sem filtros do Instagram, com todas as nossas imperfeições. E essa parte pode assustar um pouco. Mas a palavra também nos revela a beleza de Deus, o amor dele por nós, a graça e o plano que ele tem pra gente, um plano perfeito. É como se a palavra fosse um aplicativo de editar foto, sabe? Tira as manchas, as rugas, as imperfeições, mas realça a beleza natural, sabe? Deixando a gente com uma aparência mais saudável. Exatamente. E essa revelação dupla, ela liberta a gente. Quando a gente encara a nossa fragilidade, reconhece que precisa de Deus, se humilha e pede perdão, a gente passa por uma transformação profunda. É como se a palavra nos levasse para uma reforma. Quebra tudo, joga fora o que não presta e reconstrói tudo com material de primeira qualidade. Nossa, que mudança. Mas como a gente se abre para essa reforma? Como a gente deixa a palavra entrar e fazer essa faxina? A chave é a humildade. É reconhecer que a gente precisa de ajuda, que não sabe tudo e precisa da direção de Deus. É como se a gente entregasse a chave da nossa casa para a palavra e dissesse: pode entrar, fique à vontade, a casa é sua. Entregando o controle total, né? Mas como a gente consegue essa humildade, essa disposição de abrir a porta para a palavra de Deus? A fórmula mágica é oração, meditação na palavra, comunhão com outros cristãos, buscar uma vida de santidade e obediência aos mandamentos de Deus. É como se a gente preparasse o terreno para receber a semente da palavra, né? Ara a terra, tira as pedras, aduba, rega, e aí a semente pode germinar e crescer forte. Exatamente. A palavra de Deus não é um amuleto da sorte, mas um alimento que nos sustenta, nos fortalece e nos guia. Mas como a gente se alimenta da palavra de um jeito que ela nos nutre de verdade e nos transforme? Qual a melhor dieta para a alma? Comece o dia com um café da manhã reforçado com a palavra. Separe um tempo para ler a Bíblia, meditar no que ela ensina, orar e pedir a Deus para abrir o seu apetite espiritual. Participe de um grupo de estudo, converse com outros cristãos, procure um mentor para te ajudar a montar um cardápio bem equilibrado. Então a palavra de Deus não é um livro para ser lido só na igreja ou em momentos de desespero, mas um manual para a vida, um guia para a nossa jornada, um banquete para a alma. Exatamente. E quando nos alimentamos da palavra, a gente deixa ela trabalhar dentro da gente. Purificar o pecado, libertar das ilusões e nos capacitar para viver uma vida completa, abundante em Cristo. Que jornada incrível, que privilégio explorar juntos a carta aos Hebreus, valeu a pena cada minuto. Com certeza. Que a gente possa guardar firme a ousadia e a alegria da esperança em Cristo, como o autor de Hebreus ensina. E para você que acompanhou essa aventura até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Compartilhe esse episódio com seus amigos e conta pra gente nos comentários qual foi a parte que mais te impactou. Até a próxima imersão.